Oi, e aí? Boa tarde a todos. É uma alegria ter vocês aqui. Estamos no portal do Fido Bem, como prometido, para começar a nossa live. Eu sou Robson Frois, professor de Filosofia e Mitologia. Estou aqui do lado da minha amiga, colega Joana Costa, psicóloga, professora de Psicologia. Tudo bom, Joana? Tudo bom, professor? Olá, gente, tudo bem? Eu sou Joana Costa, sou psicóloga, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Atualmente eu atuo nas áreas social e jurídica, clínica e sou professora da graduação de psicologia. Que bom. Então, nosso tema hoje é liberdade. Mais especificamente, o tema que foi colocado é o que você faria se tivesse asas, reflexões sobre os limites da liberdade. E para embasar a nossa conversa, nós decidimos colocar como pano de fundo um mito, uma história de Ícaro. Em algum momento da vida você deve ter ouvido falar desse Ícaro, um rapaz que conseguiu asas e voou muito alto e caiu. Eu vou contar resumidamente o mito. Esse mito vai acontecer, ele está localizado na ilha de Creta, logo após os eventos do Minotauro. A ilha de Creta, você deve lembrar, é onde tinha um labirinto. Nessa ilha, nessa época do mito, havia um rei muito tirânico chamado Minos, que tinha nesse labirinto um monstro, o Minotauro. E ele utilizava esse monstro para oprimir os seus inimigos, que no caso eram principalmente os gregos. E ele usava isso como material de propaganda mesmo, como algo terrível para oprimir os gregos. Até que chegou um rapaz, um herói, chamado Teseu, que consegue entrar nesse labirinto. Ele enfrenta esse desafio e vai matar esse Minotauro. Só que não tinha só o problema de matar o Minotauro, que já era um grande desafio. Era um labirinto que havia sido construído por um gênio, um homem chamado Dédalo, que era inventor tinha várias façanhas científicas que ele tinha projetado, tinha conseguido construir. Uma delas era esse labirinto que era quase inexpugnável, quase impossível de se sair de lá de dentro. Quando esse Teseu entra, antes que ele entre no labirinto, uma jovem princesa, filha inclusive do rei Minos, Ariadne, fica apaixonada por ele e quer ajudá-lo para que ele não só consiga entrar e matar o Minotauro, mas que ele consiga ter condições de sair de lá. Então ela procura o Dédalo, que foi o inventor do labirinto, que virtualmente era impossível de sair, e aí ela vai, com o Dédalo, consegue ele tem uma ideia que seria a única forma de sair do labirinto. Ele entrega para ela um novelo, que também era uma invenção dele, um novelo especial, que quanto mais se desenrolava, ele não acabava, ele não terminava. Dessa forma, ela dá esse novelo para o Teseu e ele vai desenrolando esse novelo por todo o labirinto, até que ele encontra o Minotauro, mata o Minotauro, e depois é só ele seguir esse novelo de volta. E aí ele consegue a liberdade dele do labirinto, que evidentemente contrariava as intenções de Minos, do rei, que queria ver aquele rapaz morto, era inimigo dele. Como o Dédalo ajuda, através desse novelo, a saída do Teseu do labirinto, o Minos considera o Dédalo e seu filho, por consequência, inimigos, e resolve puni-los. E coloca eles dois presos, joga os dois no labirinto, nesse labirinto intransponível, que ele não poderia sair, e sem novelo, evidentemente. E eles ficam lá presos dentro desse labirinto. O labirinto era de muros altos e dava para o céu, mas que por chão não tinha como sair. E a situação do Dédalo e do Ícaro era desesperadora, porque ainda que eles conseguissem sair do labirinto, eles estavam cercados, porque o Minos dominava toda a região de Creta, toda a ilha de Creta, e era uma ilha. Ainda que eles conseguissem escapar dos soldados da ilha, ainda tinham que passar pelo mar para ir para um outro lugar, para um outro país, porque em Creta eles não podiam ficar. Se eles fossem pegos, seriam mortos, seriam presos novamente. O Minos fica pensando, era um gênio, fica pensando uma forma de conseguir sair daí. Até que ele tem uma ideia. E a ideia dele
surge na hora que ele vê os pássaros voando por cima do labirinto e ele pensa, é isso, a única maneira de eu sair desse labirinto e meu filho é se nós conseguirmos uma forma de voar. Eu não posso sair por terra, não posso sair por mar. Ambos estão dominados por Minos, pelo rei tirânico. A única maneira é subindo, é me elevando e pelos céus. Como fazer isso? E ele, como um gênio criativo que era, ele consegue captar as penas dos pássaros que vão caindo ao longo dos dias. Ele junta essas penas, pede que seu filho vá atrás de uma colmeia, tinha uma colmeia por lá, e ele consegue a cera dessa colmeia, junto com uma estrutura de madeira que ele cria, junta essas penas, cola elas com essa cera e cria um par de asas para si. E testa. E dá certo. E ele consegue flutuar. Então, com essa ideia, ele faz a mesma coisa, junta as penas, junta a cera, faz outra estrutura e cria um par de asas para o filho. E dá para o filho o par de asas. E ele diz para o filho, olha filho, vamos sair usando essas asas e vamos voar. E vamos voar até chegar num outro país ou numa outra ilha, longe de Creta, para que a gente possa ser totalmente livre. Só que tem o seguinte, ao voar tenha muito cuidado, porque se você voar baixo demais, a umidade do mar vai fazer com que as penas fiquem muito pesadas e você vai cair. Se você voar alto demais, o sol vai ser muito forte e também vai fazer com que a cera derreta e as penas caiam e a gente vai cair. Então, temos que ter uma altura X para voar, nem baixo demais, nem alto demais. E esse foi o conselho que ele deu para o seu filho. Ambos subiram em cima do muro mais alto que eles acharam, de lá pularam e começaram a voar. No início, o filho estava seguindo o pai e ambos estavam conseguindo voar, passaram pela ilha de Creta, subiram um pouco mais, passaram, entraram na região do mar. Quando eles estão navegando, quando estão voando lá pelo mar, no mar embaixo, o mar Egeu, um mar revolto, um mar perigoso, o Dédalo dá por falta do filho, olha para trás e o filho não está mais lá. Ele começa a voar ao redor e tenta achar o filho, grita, mas o filho não estava perto dele. O filho tinha desconsiderado as instruções do pai e começou a voar mais alto, porque ele se empolgou. Ele disse, meu Deus, eu agora sou um ser poderoso, eu consigo voar, eu tenho liberdade. E ele esquece que o pai tinha dito para ele que tinha um limite essa liberdade, essa capacidade de voar. E aí ele vai e voa até chegar em cima das nuvens, perto do sol, relativamente muito mais alto do que o pai. O pai não encontra, não vê, nem para... Mesmo gritando, ele nem ouve os gritos do pai, porque ele já está muito alto, muito longe. E quando ele está lá no êxtase da sua liberdade, no êxtase da sua altura, ele começa a sentir umas penas vindo em sua direção. Quando ele se dá conta, Ícaro já tem suas asas completamente desfeitas, boa parte delas desfeitas, tufos de penas caindo no seu rosto, e ele vê que as suas asas, embora ele tente mexer, não tem sustentação e cai. E ele cai, sem controle, até espatifar na água, no chão. Mais tarde o seu pai vai encontrar, depois de muito tempo, o seu corpo já morto numa ilha. E essa história do menino que ganhou asas e não soube lidar com a sua liberdade. Essa é a história de Ícaro, do mito de Ícaro, para quem não conhecia, sabe agora como é. E Joana, o que é que a psicologia tem a dizer a respeito disso? O que você, como psicóloga, como você analisa esse mito? Antes de fazer a análise do mito, trazer a perspectiva da liberdade à luz da psicologia, eu queria esclarecer para vocês que a psicologia é uma ciência com muitas vertentes, tá? E aí, quando a gente se forma, a gente precisa escolher uma vertente teórica para fundamentar a nossa prática, tá? E aí, a minha base teórica é a abordagem cognitivo-comportamental, ou TCC, que é uma abordagem que ela trabalha com a relação entre pensamento, emoção e comportamento. E é a partir dela que eu vou estar trazendo a perspectiva da liberdade.
como é que a abordagem cognitivo-comportamental pode contribuir com a conquista da liberdade e como ela explica essa liberdade do ser humano. Liberdade para a abordagem cognitivo-comportamental é ter capacidade de escolher, ter capacidade, ter possibilidades de atuação, em que essas possibilidades elas oportunizem uma escolha que não seja baseada numa coerção, e sim em reforçamento positivo, tá? Em reforço positivo. Ou seja, o indivíduo que ele consegue escolher baseado nos reforços positivos enquanto consequência daquele comportamento, ele é considerado um indivíduo livre. E a liberdade, para essa abordagem, implica felicidade. Então, indivíduos que estão sobre efeitos de estímulos coercivos não são indivíduos que não podem se sentir livres. Tá? Eles se sentem, especialmente a longo prazo, os estímulos de coerção, eles trazem efeitos colaterais, que são efeitos de ressentimento, rancor, raiva, incapacidade. E aí a abordagem cognitivo-comportamental ela compreende que a liberdade de escolha ela precisa estar baseada nas consequências que sejam positivamente reforçadas. Tá? Joana, esse ponto de vista da psicologia é interessante, principalmente quando você fala da relação entre liberdade e felicidade. Sim. No nosso conto, no conto de Ícaro, eles queriam buscar a liberdade, eles queriam sair daquela ilha, sair de um local onde eles iam ser, obviamente, oprimidos, presos novamente, se voltassem para lá, para que eles pudessem ser livres e ser felizes. Essa relação é muito comum nós vermos em grandes filósofos. Por exemplo, Kant, ele faz uma relação entre liberdade e felicidade. E aí ele vai dizer, você falou sobre esse comportamento reforçado positivamente, exatamente. Kant ele vai chamar isso de imperativo hipotético. Ele vai dizer que existe um imperativo categórico e existe um imperativo hipotético. O categórico é aquele em que você sabe o que tem que fazer, não tem dúvidas do que você tem que fazer, tem uma certeza interna do que você vai fazer, e isso não varia, isso não muda. O imperativo hipotético, que é aquele, porque o imperativo é por que você faz uma coisa, como se algo estivesse te imperando, estivesse te ordenando fazer. Há algo dentro de nós que nos ordena fazer, ou fora de nós que nos ordena fazer. Das duas, uma. No imperativo categórico, é algo dentro de nós que nos ordena. No hipotético, normalmente é algo fora de nós. Então, o Kant ele vai chamar de imperativo hipotético, isso que a psicologia chama de reforço positivo e negativo, que eu vou fazer algo porque eu vou ganhar algo com isso, ou vou fazer porque senão vou perder alguma coisa. Um rapaz chama uma moça para sair, para jantar. Ele faz isso, ele vai chamar ela para jantar, porque ele tem a hipótese, ele está trabalhando com a hipótese de que ela nesse jantar vai conhecer ele melhor, de que pode surgir um relacionamento. E aí, baseado nessa hipótese, ele gera toda uma expectativa. Ele está fazendo isso por liberdade? Sim, ele está chamando ela livremente, mas livremente baseado numa hipótese. Se ela não corresponde a essa hipótese que ele levantou, de ela se interessar por ele, talvez ele chame mais uma vez, duas, mas se ela continuar rejeitando o agrado dele, não rolar um clima, é muito provável que ele não vai ficar chamando ela para jantar para sempre, porque ele diz, não vai acontecer nada, eu não vou ter o retorno que eu estou pensando. Então, esse seria um reforço, isso seria o que a psicologia chama de reforço negativo ou positivo, é isso? Não, esse não seria um reforçador positivo. Seria positivo se ele chamasse ela para sair e ela demonstrasse interesse, demonstrasse que gostaria de sair com ele novamente,
né? Que houvesse uma reciprocidade, seria um reforço positivo. Sim, então assim, ele teria nesse caso ou um reforço positivo ou um negativo. Veja, as contingências podem ser reforço positivo, reforço negativo, punição positiva ou punição negativa. Mas assim, na verdade, eu não vou entrar nessas outras contingências aqui. Eu vou falar só do reforço positivo, porque é a contingência que a psicologia comportamental especificamente traz e que afirma que o indivíduo que vai se sentir feliz é aquele que tem várias possibilidades de atuar, né, e que essas possibilidades tenham a curto e a longo prazo reforçadores positivos. Tá? Sim. E aí, quando a gente fala de punição e reforço negativo, o reforço negativo ele pode ser um mecanismo de correção, sim. Tá? E aí, quando a gente tem um comportamento que a consequência é de um reforço negativo, punição positiva ou punição negativa, a gente pode estar falando de uma correção. E aí o indivíduo, ele escolhe aquele comportamento não porque ele vai ser reforçado positivamente, mas porque ele quer evitar uma punição. Certo? E aí, quando a sociedade ela tem indivíduos que produzem através de estímulos coercitivos, a sociedade ela pode ser produtiva? Pode, mas ela não vai ter indivíduos felizes. E aí, uma sociedade com indivíduos reforçados positivamente, ela vai produzir bastante, mas ela também vai ter a tendência que os indivíduos daquela sociedade eles sejam felizes, tá? E um ponto que é bastante considerável nessa perspectiva do estímulo coercitivo e ausência de liberdade, ausência de sentimento de liberdade e infelicidade é a questão dos efeitos a longo prazo, né? E da explicação também evolutiva que Darwin brilhantemente traz da seleção natural, que indivíduos, né, dos nossos ancestrais lá há muitos e muitos anos, a seleção natural selecionou naturalmente aqueles indivíduos que se comportavam agressivamente. Por quê? Porque os estímulos que o meio dava eram estímulos de ameaça à dor e ameaça a recursos, tá? E recursos são reforçadores positivos. Então, o indivíduo que via sob ameaça de dor e ameaça de ter seus recursos retirados, eles se comportavam de maneira agressiva, como forma de se manter e reproduzir, ou seja, como forma de sobrevivência e reprodução da espécie. Tá? Então, Darwin também, a perspectiva da história evolutiva, reforça essa ideia de que uma sociedade, indivíduos que estão atuando ali sobre reforçadores positivos e têm possibilidade de escolha desses reforçadores, eles são mais felizes, sim. Mas numa perspectiva cognitiva, por exemplo, né, da abordagem cognitiva comportamental, tem um instrumento que é que fomenta a liberdade, que é a psicoeducação. A psicoeducação é a gente, como terapeuta, informar o paciente, é uma ferramenta educativa que informa o paciente sobre o seu transtorno, o seu problema, quais são os gatilhos, o que é que mantém aquela situação, quais são as implicações daquela situação. Todas essas informações que proporcionam autoconhecimento, elas também se estendem à família, que vai estar potencializando os resultados terapêuticos da melhora desse paciente na psicoterapia, né? Então, a psicoeducação, enquanto ferramenta de informação, ela pode ser considerada libertadora, porque a informação também contribui para a liberdade, pode contribuir para a liberdade, essa ideia de liberdade. Sim, entendo. Quando você cita Darwin, o pensamento, a teoria darwiniana de evolução, a ideia darwiniana de evolução, da seleção do mais forte, a seleção natural do mais forte, aquele mais bem preparado, me ocorre que Darwin, ao falar dessa seleção natural, desse processo, que é uma ideia que a gente, se fosse também discutir, daria outra conversa, né? Não vamos entrar aqui, mas me ocorre que ele está falando ali de sobrevivência. Né? Quando fala partindo desse preceito de que o homem, em algum momento no passado, estava lutando pela sua sobrevivência, essa luta pela sobrevivência sobrevivia aqueles que tinham mais força, que estavam mais preparados, ou que eram mais rápidos, ou que eram mais ágeis. E aí, em relação ao que o meio ofertava. Em relação ao que o meio ofertava, eu acho importante pensar nisso, que a gente está falando de sobrevivência. Darwin, nesse caso aí, fala de sobrevivência, que é um fator que
segundo a pirâmide de Maslow, por exemplo, a gente vai ver que a sobrevivência ela é um daqueles fatores higiênicos básicos. Dentro da pirâmide de Maslow tem as coisas mais básicas e vai subindo até chegar à autoestima, até chegar à realização. Então, Darwin, nessa teoria, ele vai se posicionar muito em cima da sobrevivência, que é... E reprodução, que também faz parte da sobrevivência, porque a raça não sobrevive se não se reproduzir. Que é uma coisa muito importante, a sobrevivência é importante, mas a sobrevivência, ela não garante felicidade. A pessoa pode sobreviver e não ser feliz. E pode sobreviver e não ser livre. A liberdade e a felicidade não são necessariamente pré-requisitos para a sobrevivência. Já para a pessoa viver, ter experiência de vida, ela precisa ir muito além da sobrevivência. Porque muita gente que tem todas as coisas necessárias para sobreviver, e quando a gente fala de sobreviver, quando eu falo de sobreviver, eu não estou falando só de ter o básico. O que a gente precisa para sobreviver é comida, abrigo, que o animal precisa também, né? Comida, abrigo e reproduzir. É isso que a gente precisa. Aí, essa busca incessante pela sobrevivência, ela faz com que a gente muitas vezes entre num ciclo. Tem um autor que escreveu, esqueci o nome do autor agora, mas que ele escreveu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, em que ele vai falar do circuito dos ratos. Ele classifica um certo tipo de comportamento como sendo esse circuito dos ratos. Aquele ratinho de laboratório que você bota lá dentro de um local fechado, e ele tem um caminho que ele é obrigado a andar por esse caminho. Ele não vai sair por esse caminho. Ele anda, vai e volta, mas ele está sempre dentro desse caminho. Esse circuito dos ratos, ele vai falar dessa necessidade, quando a gente entra nesse mecanismo de sobrevivência, que é comida, abrigo, reprodução. Aí eu melhoro um pouco de vida, eu tenho isso básico, pirâmide de Maslow. Aí eu melhoro um pouco de vida em condição financeira, e o que é que eu vou procurar? Comidas melhores, um abrigo melhor, me reproduzir de formas diferentes. Melhoro mais ainda a minha situação de vida, agora eu vou comer coisas mais exóticas, vestir roupas mais extravagantes e reproduzir ou ter relações sexuais de uma forma ainda mais variada. E aí parece que a vida se resume a isso. Então é como se eu estivesse dentro desse circuito dos ratos. Ou seja, eu estou correndo, eu estou voltando sempre para o mesmo ponto, com mais sofisticação, mas eu não tenho liberdade, porque eu estou preso aí. Então, do ponto de vista filosófico, a sobrevivência é importante, mas o que dá sentido para a vida, o que dá esse sentido de libertação é, além de sobreviver, viver. Encontrar algo que eu possa transcender esse circuito dos ratos e encontrar um motivo pelo qual viver e fazer algo. Esse motivo pelo qual viver, inevitavelmente, vai passar ao contrário do que se tem ideia, porque o conceito de liberdade que a gente tem muitas vezes é distorcido, envolve eu servir alguém, servir alguma coisa. E a gente está sempre servindo, nem que seja as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, os meus instintos. Então, a escolha humana, segundo Kant, vai ser eu escolher os meus instintos, decidir as coisas, ter liberdade de escolher entre os meus instintos, as minhas paixões, os meus desejos, ou escolher entre usar isso tudo para servir. Ou eu sirvo aos meus desejos, ou eu sirvo ao que tem mais de elevado em cima de mim. Temos uma pergunta, parece. Você quer falar alguma coisa antes da pergunta? Disso que eu falei? Sim, eu gostaria essa questão do rato, né? Que você Sim. fica andando e que quando você tem uma vida baseada em comportamentos que não deixam de ser positivamente reforçados de alguma maneira, né? E aí a gente pode questionar, certo, mas está sendo positivamente reforçado, como é que você não se sente livre? E aí a psicologia, ela traz que, né, dessa abordagem que eu falei inicialmente, sempre estou baseada nela, traz que
esses reforçadores são armadilhas de reforço, na verdade. Por quê? Porque a curto prazo ela vai te trazer, né? Ele vai te trazer consequências positivas, reforçadas positivamente. Mas a longo prazo, que é o que é mais significativo para a gente, vai estar te trazendo punição. Se você é uma pessoa que tem se comportado, que só pensa em você, só pensa no seu melhor, no seu bem-estar, você só busca comer cada vez melhor, ter o melhor carro, ter vários carros, ter o melhor conforto, ter mais e mais dinheiro, e é só isso que está mobilizando a tua vida, né? A longo prazo isso vai te trazer solidão, isso vai te trazer tristeza, isso vai te afastar das tuas relações, né? Vai te trazer sofrimento, ressentimento. A tendência é essa, tá? Então, só para esclarecer, né, que a gente pensa na liberdade enquanto possibilidade de escolhas baseadas em reforço positivo, mas a gente tem muito comportamento que é reforçado positivamente a curto prazo, mas a longo prazo traz punição pra gente, e a gente considera esse tipo de comportamento uma armadilha de reforço. Bem interessante essa colocação. Gente, nós temos uma equipe aqui atrás, então vocês vão ouvir uma voz do além aqui, fazendo uma das perguntas que vocês fizeram. A pergunta é de Ribeiro Carla, 1996. Quando penso que algo está me ordenando, parece que eu não tenho liberdade. Então, professor, explique melhor essa ideia de ordem, dentro e fora. Essa é uma ideia interessante, porque a gente tem, parece que são coisas opostas, um contraponto entre liberdade e ordem, liberdade e obediência. Se eu estou obedecendo alguma coisa, eu não tenho liberdade. E é exatamente o contrário, porque não são conceitos opostos, mas complementares. A obediência, ela só é possível por quem é livre. Se você não é livre, você não tem como obedecer. Porque se eu faço algo porque alguém me ordenou fazer e eu não tenho escolha, eu não estou obedecendo, eu estou sendo compulsionado, eu estou sendo obrigado, eu estou sendo servil, porque eu não tenho opção. Quando eu escolho obedecer algo, eu sou dono, eu sou livre, porque eu escolhi. Por exemplo, a gente sabe muito bem, a lei de trânsito diz isso pra gente, que não devemos beber e dirigir. Tem uma lei que fala isso. Agora, eu vou, se eu penso que não vai ter blitz, e penso assim, bom, onde eu vou passar não vai ter blitz. E aí, então não vai ter blitz, eu posso beber e dirigir. Essa lei, eu estou obedecendo ela porque eu escolhi obedecer ou porque eu estou sendo compulsionado a obedecer? Eu escolhi porque eu estou sendo compulsionado, então eu não sou livre. Porque se eu fosse livre, eu ia beber e dirigir aonde eu quisesse. Mas como eu não sou livre porque algo está me conduzindo, não é a escolha minha, é a escolha do Detran ou da Blitz, que se tiver Blitz eu obedeço, se não tiver eu não obedeço. Mas quando eu internalizo essa lei e digo, bom, é sensato, eu acho sensato não beber e dirigir, eu escolho seguir. Vai ter blitz, não vai ter, não tem importância nenhuma, porque eu escolhi fazer. Do mesmo jeito que quando eu escolho colocar o lixo do meu carro dentro do meu carro e não jogar fora, sou eu que estou escolhendo. É uma escolha minha, eu decidi fazer isso. Mas ninguém vai estar vendo, mas eu escolhi, porque eu estou me vendo. Então eu estou obedecendo os valores que eu tenho dentro de mim. Essa escolha me torna livre. Independente de se outras pessoas vão me obrigar a fazer ou não vão me obrigar a fazer. Eu não sou condicionado, nesse caso, ao que o fator externo está me impondo. Eu escolhi. Então, nesse sentido, baseado nos meus valores. Então, nesse caso, eu sou livre. A liberdade consiste em eu escolher quais os valores que eu quero seguir e por que eu quero seguir. Se eu estou dependendo de um instrumento externo para conseguir ter liberdade, eu não sou livre de fato. Pois é, esse exemplo do trânsito, a gente traz para a psicologia cognitiva da comportamental essa questão. Você não bebe e dirige, não é porque
você escolheu por questões dos seus valores pessoais necessariamente, mas porque você quer evitar uma punição, você quer evitar a correção, que é ser parado, perder a carteira, receber uma multa. Então, exatamente por isso, por a sua escolha ser baseada na evitação de um estímulo aversivo, é que você não tem como se sentir livre, sabe? Então, é mais ou menos nessa perspectiva, sabe, professor? Ilustrou perfeitamente o que eu estou querendo dizer. E na questão do valor, né, que a forma, para trazer para a psicologia comportamental, é a forma com que a gente interpreta o mundo. Se eu interpreto que eu preciso respeitar esse mundo, respeitar outras pessoas, que beber e dirigir pode colocar em risco a minha vida e a de outras pessoas, e eu vejo valor nessas vidas, né, então eu vou me comportar de maneira a não beber e dirigir, baseado nos meus valores, tá? E aí isso vai fazer com que eu me sinta livre dentro das minhas escolhas. Porque o referencial parte disso. As escolhas, quem escolheu foi você, não foi algum fator fora que escolheu. Determinou. Você acha uma carteira na rua com dinheiro, você viu que caiu lá de uma pessoa que passou lá na frente. Aí você não tem ninguém vendo que você vai pegar aquela carteira. Quem que vai decidir se você vai entregar ou não? É você. E o que vai decidir dentro de você, se ninguém está vendo? É o que você tem como valor interno. Se você vai ficar, você escolheu ficar com aquela carteira, você está servindo alguém, você está servindo a um interesse seu. Vai ser bom pegar esse dinheiro extra e vou usar ele, sei lá, para comprar uma coisa que eu queria muito, para resolver um problema que eu tinha. Você está resolvendo isso por um interesse seu. Quem está determinando aquela decisão? Esse interesse seu, esse interesse interno. Esse interesse vai te deixar dormir tranquilo? Então talvez você não consegue ser livre se você está servindo aos seus interesses mais baixos, os seus interesses mais egoístas. A liberdade, que tem a ver com felicidade, eu faço o que eu devo fazer, aí volta lá para a questão do imperativo categórico de Kant. Se eu tenho convicção de algo, se eu tenho convicção de que uma coisa eu devo fazer, eu vou fazer aquilo independente de se as circunstâncias vão me punir ou se as circunstâncias vão me privilegiar. De vez em quando a gente tem essas histórias, né, de gente que é pobre e tal, que acha uma carteira e dá um jeito de devolver o dinheiro. Por que a pessoa fez isso? Teoricamente, aquele dinheiro ia dar um benefício enorme para aquela pessoa, mas ela resolveu fazer porque dentro dessa pessoa, dessa específica que consegue fazer isso, ela tinha um imperativo categórico que dizia para ela, o certo é fazer isso, o certo é fazer, eu não tenho outra possibilidade de fazer, não existe outra forma, porque isso feriria os meus valores internos. Então essa pessoa é livre, porque ela faz o que ela precisa fazer, independente das circunstâncias externas. Eu me lembro de uma situação que aconteceu há pouco tempo atrás, acho que foi ano passado, lá em Minas Gerais, uma coisa, todo o Brasil ficou sabendo disso, um maluco botou fogo em umas crianças numa creche. Sim. E várias pessoas viram essa situação, um drama, um incêndio, mas dessas várias pessoas teve uma moça, Rally Batista, uma heroína, que, a despeito de todo o risco que ela tinha, de todo o prejuízo que ela poderia ter, e teve, porque ela morreu, mesmo ela tendo os filhos dela, ela enfrentou o fogo para salvar os filhos de outras pessoas que eram alunos dela, crianças que ela conhecia, mas ela enfrentou o fogo para salvar essas pessoas. Ela escolheu agir como ser humano. Ela tinha todos os motivos para não fazer isso. Ela corria o risco de morrer e morreu. Ela ia deixar os filhos dela e deixou. Ela poderia ter saído gravemente ferida, foi pior do que isso, mas ainda assim ela decidiu enfrentar. Então esses exemplos de pessoas como ela, a gente tem vários outros exemplos, mostram que o ser humano, apesar das circunstâncias, há algo no ser humano que é capaz de decidir, ainda que colocar a sua própria vida em risco. Porque qual o maior fator recompensador que a pessoa teria materialmente do que a própria vida?
Mas mesmo colocar a minha vida em risco pode ser uma opção se eu decidir fazer isso, se houver um valor em fazer isso. Ela não botou a vida dela em risco por qualquer motivo, não foi por uma brincadeira, foi por algo muito sério, e com a ação dela ela salvou várias crianças. Mais crianças poderiam ter morrido se ela não tivesse tomado essa ação. Isso é liberdade. Liberdade de fazer as coisas apesar das consequências. O que nos levanta uma outra questão. A liberdade tem preço. E as escolhas, a liberdade é escolha. As escolhas geram preço a pagar. A gente não tem escolhas que não têm preço. Não é verdade? Sim. Tem outra pergunta aí. Brena Fonte pergunta: liberdade é pré-requisito para a felicidade? Para a psicologia, a liberdade implica felicidade. Se sentir livre implica se sentir feliz. Para a psicologia comportamental. Havia um filósofo antigo que falou muito sobre liberdade e sobre felicidade. O nome dele é Epíteto. Era Epíteto. Um grande homem que, entre as coisas que ele vai dizer, existem coisas que dependem de nós e outras coisas que não dependem de nós. A gente é infeliz quando a gente tenta manusear as coisas que não dependem de nós. Quando a gente tenta controlar as coisas que não dependem de nós. Quando essas são nossa preocupação. Por exemplo, não depende de mim que as pessoas gostem de mim. Não depende de mim. Não depende de mim que as pessoas me achem legal, que me achem bonito, que me achem atraente, bacana. Isso não depende de mim, é questão de gosto de pessoas, das pessoas. Mas depende de mim ser o melhor que eu posso para qualquer um. Mesmo para aqueles que me tratam mal. Isso é uma coisa que depende de mim. Eu posso escolher fazer o melhor de mim ou o pior de mim. Isso depende de mim. E aí a felicidade, segundo Epíteto, vai ser essa capacidade de trabalhar o que depende de mim. Porque no fundo, essas são as coisas que realmente nos afetam. Existe um ditado, porque a gente passa muito tempo preocupado com muitas coisas que não dependem da gente. Existe um ditado que diz assim, se você tem um problema e você tem algo que possa fazer sobre esse problema, tem alguma coisa que você possa fazer para resolver esse problema, por que isso te preocupa? Agora, se você tem um problema e não tem nada que você possa fazer a respeito desse problema, por que te preocupas? Então, assim, não tem por que a gente estar preocupado, porque a gente está angustiado com as coisas, porque se depende da gente, tem o que eu fazer, então eu posso resolver. Se não depende de mim, então não tem nada que eu possa fazer, então também não devia estar angustiado com isso. Mas a gente fica preso a essa armadilha, que você tinha falado de armadilha antes, porque a gente fica querendo que as pessoas gostem da gente, querendo que as pessoas achem, querendo que as pessoas deem like lá no Facebook e fiquem nos dando retorno positivo. E isso não depende da gente. Depende da gente agora, por exemplo, dar o nosso melhor. Se as pessoas vão assistir, se vão gostar, se vão achar bacana, não depende da gente. Depende de vocês. Aí a gente está fazendo o que nós podemos fazer de melhor aqui. Já tem uma frase sobre isso que você citou do Epíteto, você lembra dela? Do Epíteto, que o modelo cognitivo, ele surge a partir da cultura ciência, a partir da filosofia, e ele se baseia na ideia de que não são os fatos em si que amedrontam a gente, que causam desconforto, mas sim a forma com que a gente interpreta os fatos. Não é? Você lembra da frase do Epíteto que você falou antes? É essa. É porque essa, eu não né? sei Sim, dizer de maneira literal, mas é essa mensagem, que não são os fatos em si que causam desconforto, que amedrontam a gente, enfim, mas a forma com que a gente interpreta esse forma fato. como a gente interpreta o fato. Então, terapeuticamente falando, psicoterapeuticamente falando, a abordagem cognitivo-comportamental, ela proporciona ao paciente uma ampliação do leque interpretativo da realidade dele. Né? Que aí vai contribuir para o manejo das emoções, vai contribuir para a ampliação também do repertório comportamental, e isso vai estar conduzindo ele ao propósito de vida. E a gente pode compreender isso enquanto conquista da liberdade. E uma coisa interessante, Brena, é que Brena que fez a pergunta, a gente está falando de Epíteto e parece assim, um pensador, um intelectual,
Esse Epíteto que escreveu isso, que falou sobre felicidade, que falou sobre liberdade, que disse que o importante é como a gente encara as coisas e não exatamente as coisas, que pode acontecer tudo na vida, tudo. A sua vida, literalmente, não há muito controle sobre as circunstâncias da sua vida. Você já notou que às vezes está indo tudo bem, você acha que a vida está toda controlada e de repente acontece um evento que muda tudo? Não há como controlar isso. Agora há como controlar como você encara isso, como você age diante disso. Esse Epíteto que fala isso, que fala sobre liberdade e felicidade, sabe o que ele era? Um escravo romano, que tinha sido um homem livre. Durante o tempo que foi um homem livre, era um homem bom, justo, digno. E aí acontece um revés na vida dele, que ele se torna um escravo de um homem muito mau, que era tão mau e tão invejoso do próprio Epíteto que, em uma certa ocasião, ele quebra a perna de Epíteto. Aparecem as imagens de Epíteto, você vai ver representações dele como coxo. E durante esse tempo que ele era escravo, maltratado por esse homem, Epíteto continuou sendo um homem bom, justo, digno. Depois de um tempo, depois de muitos anos, esse dono dele morre e ele retoma a liberdade dele, e já respeitado por várias pessoas, porque ele era um grande homem, um sábio, é procurado por vários grandes personagens daquela época para ter aulas, para que esses caras aprendam com ele, e ele agora com destaque, como uma pessoa de respeito na sociedade, continua sendo um homem bom, digno, justo. Ele não muda de uma situação na outra, ele não muda, ele continua sendo o que ele é, porque é o que ele escolheu ser, porque ele era livre. Embora continuasse escravo, ele era livre. E aí isso me lembra uma frase lá do Santo Agostinho, que ele diz que o homem bom é livre, embora seja escravo, e o homem mau é escravo, ainda que sendo livre. A psicologia comportamental divide a liberdade em três perspectivas, né? Liberdade propriamente dita, de estrutura mesmo, de você ser livre, que no caso ele não era, né? Ele era um escravo. O sentir-se livre, que é o que a gente vem discutindo, e a liberdade espiritual. Então a gente pode se sentir livre, ainda que numa perspectiva física a gente não esteja livre. Você pega um homem como Mandela, Joana, você acha que ele, embora preso, era um homem livre? Acredito que ele, enquanto preso, ele se sentia livre. Acredito que tem essa possibilidade, sim. Quando ele sai da cadeia e depois é eleito presidente da África do Sul, ele era livre? Acredito que sim. Tem um episódio muito bonito que diz que no jantar dele, no jantar de posse dele como presidente, ele decide, foi ele que decidiu, ele leva o carcereiro dele, o cara que passou 27 anos torturando ele, e convida o cara para sentar do lado dele na mesa, do lado dele. E aí perguntaram para ele: por que você está fazendo isso, presidente? Ele disse: porque eu quero que ele tenha a chance de me ver como ser humano, que até então ele só me viu como um animal, agora eu quero que ele me veja como ser humano, para que a gente saiba que pode se tratar como ser humano. E aí ele toma ações ao longo do governo dele que vão unir o povo, porque ele não estava pensando na vingança dele, no prazer dele de agora denegrir lá os antigos inimigos dele, de dar o troco, mas ele estava pensando em algo maior, o bem da nação dele. Então isso mostra uma pessoa que era livre, ele não ficou preso às grades que o deixaram apartado durante 27 anos. Né? Ele era realmente livre, era maior do que isso. Vários personagens na história a gente vai ver essa liberdade, essa capacidade de liberdade. Você pega Jordano Bruno, passou 9 anos preso numa prisão terrível, num subterrâneo, onde entrava água, rato, a convivência dele era no escuro. E cada vez que os algozes deles entravam lá para tentar ver se ele mudava de ideia, se ele
negava as suas próprias ideias, porque ele tinha sido preso por causa das suas ideias muito avançadas para a época, ele estava melhor do que ele era, mais sábio do que ele era, porque as grades físicas dele não limitavam a capacidade da alma dele, da imaginação dele, da genialidade dele, não eram limitadas por aquilo. Você pega um cara como Stephen Hawking, preso fisicamente numa cadeira de rodas durante a maior parte da vida, é um homem livre, porque ele preso conseguiu criar, assim, se aprofundar dentro da área dele, se tornar um gênio, considerado um gênio dentro da área dele, e fez muito mais coisas provavelmente do que eu e você já fez na vida, né? Participou de vários seriados, vários filmes, já andou na Gravidade Zero, ou seja, ele não se limitava à prisão que era o corpo físico dele. Então, muitas vezes, o que a gente considera como liberdade, ou como prisão, melhor, está muito dentro da cabeça da gente, muito dentro do que a gente acredita. Porque se a gente acredita que nós não podemos, a gente não faz as coisas, né? E eu acho importante a gente pensar nisso, que a liberdade, ela é essa capacidade humana de fazer escolhas e aceitar as consequências dessas escolhas. Aprender a lidar com ela, né? Mais alguma pergunta? Não, a gente tem comentários aqui de pessoas que estão assistindo a gente pelo Facebook, que é a Ivanice Xavier, dizendo que tem uma aula maravilhosa, que está adorando assistir. Manda um beijo, um abraço aí para ela. Obrigado, Ivanice. A Carla Ribeiro também está assistindo a gente. O Rodrigo Barros Bernardino também está assistindo a gente. Por enquanto só. Muito bom. Eu queria que a gente pensasse, a gente está quase acabando o nosso tempo, eu queria que a gente pensasse, vocês que estão nos assistindo e os que vão assistir depois, que essa aula vai ficar durante um tempo aí disponível, o quanto as escolhas que vocês têm feito na vida conduzem vocês mais à liberdade ou mais à prisão, no que diz respeito às escolhas mesmo, porque quando a gente considera isso, que liberdade é essa capacidade de viver para além da capacidade de só sobreviver, vocês estão escolhendo viver a vida de vocês, e viver não é só encher a vida de emoções, não é só encher a vida de adrenalina, é mais do que isso. É fazer com que a vida valha a pena, com que as coisas que faz a sua vida, as decisões que você toma na sua vida, ela vale a pena. A vida é muito rica, é muito importante, é uma experiência fantástica estar vivo. Todo dia que você acorda, você deveria pensar assim: qual a escolha que eu vou fazer hoje? Eu vou escolher viver ou só sobreviver? Só sobreviver é o básico, mas é necessário também gastar um pouco de energia com a vivência, ver as pessoas, falar com as pessoas. É uma escolha olhar nos olhos das pessoas, Joana, e falar com elas, escutar as pessoas. A gente quer ver uma coisa que eu acho, que eu considero que nos prende muito, que deveria nos libertar, que foi feita com a ideia de nos libertar e que nos prende e nos torna muitas vezes limitados. O uso que a gente faz da tecnologia. Eu não acho a tecnologia ruim, eu não acho as redes sociais ruins, muito pelo contrário, uma ferramenta maravilhosa. Mas o uso que a gente faz dela muitas vezes nos prende, porque eu posso estar aqui com você e a minha mente está aqui num teclado de uma coisa tal, e eu não estou com você de fato. Eu não estou prestando atenção em você, não estou olhando nos seus olhos, não estou ouvindo o que você está falando. Não estou vivendo o momento, porque esse momento é o único que a gente tem. A gente não sabe, como já dizia o sábio mestre Tifu lá do Kung Fu Panda, o passado já passou, o futuro é uma possibilidade, o que a gente tem é o presente.
E aí a gente perde o presente preso a uma coisa que nos distancia das pessoas. O que você acha disso? Concordo, professor, concordo demais. E a gente perde tempo, a noção de tempo, né? A gente sente que o tempo está passando muito mais rápido. E quando a gente está debruçado sobre essas tecnologias, a gente nem percebe o quão ligeiro o tempo está passando, a gente está perdendo de estar construindo outras coisas. Para além da questão tecnológica, que eu acho que a gente pode construir muita coisa através de rede social, enfim. Mas a gente pode dividir melhor o nosso tempo, a gente pode dividir melhor os nossos estímulos contemplativos, digamos assim. Porque a gente tem umas ferramentas, e elas devem ser isso para a gente, ferramentas, para que a gente possa otimizar a nossa vida. E quando você se escraviza essa ferramenta, seja ela qual for, ela está limitada. A vida fica fechada, fica limitada. E a gente perde a liberdade. E perdendo a liberdade, a gente perde a felicidade. Porque a gente fica preso a uma coisa que não permite que a gente interaja com os outros, que a gente se dê conta das coisas. Pode virar até um caráter impossível. E aí você está procurando o sentido da vida e não acha. Porque você, às vezes, as oportunidades da vida, Joana, elas passam na nossa frente o tempo todo. Mas se eu não tiver com liberdade para escolher, se eu não tiver livre para decidir o que eu quero da minha vida, elas vão passar e eu só vou me dar conta depois. Eu vou olhar para o passado e vou estar pensando, poxa, aquela oportunidade. E enquanto eu estou olhando para o passado, preso ao passado, outras oportunidades estão passando na minha frente. E depois outras, e depois outras. E a gente sempre está preso ao passado. Estar voltado ao passado ou estar angustiado pelo futuro são duas formas de prisão, duas formas de não ter liberdade. A liberdade está em viver agora, aqui no presente. A liberdade está em fazer escolhas conscientes e viver de modo consciente cada momento da minha vida. E isso é uma escolha que só você pode fazer. E você é livre para fazer isso. Você só se torna preso pelas circunstâncias se você permitir. A gente pode exercitar a capacidade crítica, né, e a deliberação. Né? Tem que ter possibilidade de dizer, não, vou escolher essa. E não ir de acordo com o que vai sendo ofertado para a gente. Isso é liberdade. É verdade. Você quer ter mais uma pergunta? Temos sim. Brena Fonte pergunta: podemos ser livres sem abrirmos mão dos luxos e riquezas? E aí, doutora? A questão não é abrir mão dos luxos, das riquezas. A questão é o que é que você tem priorizado e utilizado enquanto recurso único. Se a tua prioridade é o luxo, é a riqueza e você tem isso enquanto recurso único na sua vida, a longo prazo vai te privar de liberdade. Pode estar te reforçando positivamente a curto prazo, mas a longo prazo vai te privar de liberdade. Porque você se distancia das relações interpessoais, você está cultivando a solidão, né, o seu senso de realização, de autoeficácia, entre outras, autoconhecimento, porque nas relações interpessoais a gente se percebe também bastante, vai te privando de liberdade. Enquanto que a gente consegue levar uma vida moderada, no sentido de eu tenho meus, digamos assim, os meus supérfluos, né, muito entre aspas, mas ao mesmo tempo eu também tenho outras fontes que nutrem a minha vida, baseada na solidariedade, baseada na simplicidade. Tudo isso, a gente tendo essa vida moderada, a gente consegue se sentir livre sim. A gente pode se sentir livre sim. Essa é a perspectiva da moderação. Eu entendo, Joana e Brena, que fez a pergunta, que essas coisas elas não estão relacionadas. Essa ideia de que tirar um para ter o outro. Eu não posso ter dinheiro ou riqueza se eu quero ser feliz. Elas não estão relacionadas. Essa é uma ideia que a gente absorveu, que vem lá da Idade Média, vem de uma ideia que ter bem, ser rico é alguma coisa errada. Não é. Não tem nada de mal em ser rico, não tem nada de mal em ter bens, em ter luxo, inclusive, não tem nada de mal. Como você bem disse, o problema não é ter coisas.
Se alguém dos nossos ouvintes aí quiser me presentear com uma Ferrari, estou aqui, né? Podem me dar. O problema não é ter coisas. O problema é nós dependermos das coisas. Aí eu sou escravo. Ter coisas, ter recursos é bom. Mas se eu tenho recursos e eu mando nesses recursos, eu sou o dono desses recursos, eu posso usá-los para fazer muita coisa, para mim e para os outros. Eu posso usar para o bem, eu posso fazer com que as pessoas tenham mais acesso às coisas, eu posso também aproveitar, eu posso também conhecer o mundo, viajar, ter um conforto. Isso tudo é muito bom. Mas eu não posso ser escravo deles, eu não posso deixar que eles me mandem, porque essas coisas são circunstanciais. E como todas as circunstâncias da vida, elas não dependem totalmente de nós. E volta para o epíteto, algo que não depende de mim. Tem muita gente que era muito rico e que de repente perdeu todos os bens. Se ela dependia, se a felicidade dela dependia de ter esses bens, por uma circunstância ela perde, onde é que ela vai se pisar agora? Onde é que ela vai agarrar isso? É preciso que a gente saiba aonde eu guardo meus tesouros. Já disse um dos grandes mestres da humanidade, Jesus Cristo, que diga-me onde está o teu tesouro e eu direi onde está o teu coração. Aliás, ele diz o contrário. Diga-me onde está o teu coração. Ele diz assim, diga-me onde está o teu tesouro e eu direi onde está o seu coração. Porque o que é valoroso para mim? Quais são os valores que me movem? Se os valores que me movem são os meus bens materiais, e não tem nada de errado em ter bens materiais, mas se é isso que me move, quando eu perder esses bens materiais, eu perco meu coração, porque meu coração está lá. As coisas que me movem, eu deixo de ter motivação. Agora, se o que me move são valores humanos, eu posso ter muitos bens materiais, mas esses bens materiais, eles estão subjugados a esses valores humanos. E a minha liberdade, ela está garantida, porque ela está em coisas que não podem ser roubadas. Um cara como esses exemplos que a gente deu aqui, o Jordano Bruno, o Mandela, essa moça, podia citar outros exemplos, os valores dessas pessoas estavam acima do conforto pessoal, dos bens materiais. Quando perderam isso, continuaram com esses valores. Quando recuperaram isso, o próprio epíteto, quando recupera isso, continua com esses valores, não muda aqui em cima. Porque aqui embaixo são só circunstâncias que eu tenho que me adaptar. É aquela, como eu ajo diante das coisas. Eu conheço muita gente que é rico e vive muito bem e que são pessoas muito dignas, de um caráter elevado. E conheço pessoas ricas também que não têm um caráter elevado. Conheço gente que não tem nada e tem um caráter, tem uma dignidade, tem uma honradez grande. E conheço gente que não tem nada e que também não tem. São coisas completamente independentes. A liberdade e a felicidade não dependem e não devem depender dos bens materiais. Se dependem, não é liberdade nem é felicidade. Temos uma pergunta aqui da Carla Ribeiro. Ela deu boa noite. Ela perguntou: existe alguma escolha que possa levar a resultados unicamente agradáveis? Boa noite, Carla Ribeiro. Toda escolha, ela tem um preço. Toda escolha tem um preço. E a escolha, ela necessariamente elimina outras opções. Eu sou livre para escolher. As pessoas são livres para escolher. Mas quando eu escolho, eu me comprometo com a escolha que fiz e abro mão das outras opções. Então, se eu sou casado e escolho casar, eu abro mão, teoricamente pelo menos, deveria abrir mão, das opções de poder sair com qualquer pessoa, de estar saindo com uma moça hoje e amanhã sair com outra, abro mão disso. Se eu sou casado e escolho me separar, eu abro mão de estar com uma família, com uma estrutura. Em contrapartida, abro expectativa de eu poder sair com várias pessoas. Então, escolho uma coisa, abro mão de outras. Por isso que toda escolha gera um sofrimento, gera um desgaste. Isso vai desde uma escolha séria como essa, como o que é que a gente vai jantar hoje?
a gente vai escolher uma coisa, abre mão de outras, porque você não vai juntar 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Normalmente você não faz isso. E aí toda escolha gera uma perda, toda escolha gera, que é o famoso preço que a gente paga pela liberdade. A liberdade é, o que é que eu vou escolher? Como eu vou escolher? Por que eu vou escolher? Quando eu escolho, eu pago um preço. E a gente sempre paga um preço. Não é que há um sofrimento. A pergunta qual era mesmo, Jordi? Se existe alguma escolha que possa levar a resultados unicamente agradáveis. Então, nesse caso, os resultados agradáveis vão ser o que eu estou escolhendo é algo que tem valor só para mim ou é algo que tem valor como bem para todos. Quanto mais eu escolho algo que tem valor como bem para todos, o resultado é agradável. Embora que talvez para mim pessoalmente não seja a coisa que me agrade mais, mas se foi realmente algo motivado por um valor elevado, esse valor elevado vai fazer com que eu tenha a satisfação de ter escolhido certo. Eu espero ter respondido a pergunta. O que você acha? Assim, traduzindo para a parte comportamental, né, da teoria, é como se, por exemplo, a escolha de estar casado, né? O casamento, se manter casado, significa que os reforçadores são muito maiores do que qualquer estímulo aversivo ou de coerção. Em outras palavras, deve haver a dificuldade do casamento. Com certeza, naquela escolha tem a dificuldade. No entanto, o que você recebe de consequência daquela escolha é muito mais reforçador do que aquela perspectiva desagradável que a gente pode entender como um estímulo aversivo ou coercivo. Por isso você se mantém nessa ordem. Se manter casado. Às vezes é uma escolha que não é 100% agradável, com consequências 100% agradáveis. Às vezes a pessoa é mantida casada coercivamente também, né? Não, sim, coercivamente também. Então ela muito menos ainda vai se sentir livre. Pois é. Né? Porque ela está ali, ela escolhe aquele comportamento não porque ela está sendo reforçada, mas porque ela está sendo coagida. Já que a gente está falando desse assunto, só para a gente completar isso, dentro de uma relação, seja ela casamento, namoro, seja o que for, um comportamento que faz com que as pessoas se sintam presas e que é um comportamento muito comum, eu acho muito estranho, mas é muito comum das pessoas, é o ciúme. O ciúme é uma forma de prisão, porque se a pessoa está num relacionamento e ela tem um ciúme doentio pela outra pessoa, ela não dá liberdade para outra pessoa e não tem liberdade, porque ela está presa àquela dúvida que ela sempre paira no lado dela. Quando a pessoa se livra disso, ela está livre, porque se duas pessoas estão juntas por iniciativa própria, não tem uma coerção em cima disso e há uma harmonia, por que ciúme? Porque a pessoa está presa a isso. E aí ela limita a vida do outro e limita a sua própria vida. E isso não traz liberdade, muito menos felicidade para ninguém. Ainda temos? Temos uma suposição aqui, a equipe criou uma, caso eu. Hoje, principalmente no meio jovem, tem a questão do relacionamento abusivo. Que muitos estão em um relacionamento abusivo, mas não sabem que estão em um relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo, na maioria dos sinais, pelo que dá para perceber, é a liberdade podada. Porque o outro indivíduo, no caso, não quer que o outro faça... Vai tirando a sua liberdade. Então, como seria para a pessoa despertar reconhecer esses sinais e entender que a sua liberdade está podada? Porque o que eu mais vejo enquanto relacionamento abusivo é que quem está não sabe, não reconhece esses sinais. Pensa que é um movimento natural do relacionamento, incluindo os ciúmes, que é uma coisa exacerbada, né? Uma coisa exagerada demais. Não, é tudo bem. O início seria a informação. Informação, como eu falei anteriormente, ela pode estar aí no trajeto da conquista pela liberdade. Informar a pessoa do quais são as características de uma relação abusiva. Levar para ela, se ela se reconhece nisso, a partir de tais e tais evidências.
E aí a gente vê o que é que está sustentando essa relação. Essa pergunta aí, essa colocação, eu vejo assim, é o grande mal de todos nós, não é só de quem tem um relacionamento abusivo, de todos nós. A gente não vai falar aqui de outro mito, que seria o mito da caverna de Platão, por exemplo, mas quem conhece o mito da caverna, ele fala de pessoas que estão presas aí, que nasceram presas dentro de uma caverna, que só veem o que está ali dentro daquela caverna, e elas não se reconhecem como presas, elas se reconhecem como pessoas livres, porque elas não têm outra referência. Nós estamos nessa situação em vários níveis diferentes. Muitas vezes você só sabe que está doente, ou só sabe que esteve doente depois que é curado. Porque você está doente tanto tempo, já faz tanto tempo que você já está acostumado com aqueles sintomas, com viver daquele jeito, que quando você que é psicóloga deve saber disso, muita gente que você trata, às vezes nem sabe, vai te procurar por um problema e ela tem outro e ela nem sabe que tem outro. E quando ela se vê livre desse outro problema é que ela descobre assim, caramba, como é que eu vivi tanto tempo ali com isso, com essa situação? Um relacionamento abusivo muitas vezes sofre dessa situação. E não só isso, às vezes eu estou preso a um condicionamento que eu mesmo coloco. Então assim, eu não só posso estar... a vida tem que ser desse jeito, eu só posso viver desse jeito. E às vezes é uma coisa que eu me condicionei a achar que era assim. E como é que eu saio disso? Como é que eu descubro isso? A Joana falou aqui de informação. Eu acho que o que vai levar a pessoa a buscar essa informação é começar a sentir um incômodo. Platão diz que a filosofia ela nasce de um incômodo, nasce de você começar a se sentir incomodado com a vida, você começar a perceber que a vida está faltando felicidade, está faltando sentido. Quando você sente que a sua vida não tem felicidade, porque alguma coisa nela não tá encaixada, não está ok. E se não tem felicidade e isso está te incomodando, é um sinal de que você está preso em alguma coisa. A vida não está fluindo. A felicidade, ela é a fluidez da vida. A vida fluindo. É como um rio. O rio, ele naturalmente ele corre. Aí o rio encontra uma pedra no meio do caminho. O que ele faz? Ele não para, ele se ajusta à pedra, ele se molda aquela pedra, passa pela pedra e continua. Aí tem uma queda d'água, ele não para, ele cai, depois ele continua. A vida ela tem que ser feito esse rio, que vai fluindo apesar das circunstâncias, das coisas que vão aparecendo, das quedas d'água, das pedras que vão acontecendo. Só que muitas vezes a gente trava a vida, muitas vezes a gente trava a possibilidade dessa fluidez. E muitas vezes a gente trava por conta de uma fantasia. Quem nunca na vida, Joana, disse assim, em algum momento pensou, se eu pudesse parar o tempo agora, queria que parasse o tempo, porque a gente trava a vida numa situação e quer que a vida pare ali naquela situação. E esse parar naquela situação gera infelicidade. Ainda que num primeiro momento, essa parada fosse num momento muito agradável. Só que esse momento agradável parado, que não flui, que não vai para frente, ele vai gerar infelicidade, vai gerar uma situação na vida que a gente vai... É como se a gente estivesse apodrecendo, porque a água parada apodrece. A água precisa fluir, a vida precisa fluir. A gente precisa avaliar quais são as crenças que estão sendo mantidas, quais são as crenças que, através do comportamento dessa relação, não estão sendo reforçadas. Tá? Temos mais uma pergunta de Brena Fonte. Liberdade e obediência são opostos? Não. A gente até já respondeu isso, Brena. Liberdade e obediência são conceitos complementares. A gente acha que são opostos porque a gente confunde liberdade com libertinagem, com fazer qualquer coisa. A gente adotou uma ideia que liberdade é eu não ter que obedecer nada, eu não ter que estar limitado a nada. E a gente volta aí para o mito que deu origem à nossa conversa, o mito de Ícaro. O Ícaro, ele ultrapassou
os limites da liberdade dele e pagou um preço alto por isso, porque ele não obedeceu ao seu pai, que era o experiente. Tem um detalhe na história do Ícaro que é muito interessante, a gente estava comentando isso um pouco antes, que enquanto que o Dédalo, o pai do Ícaro, ele criou as asas, ele idealizou, ele projetou, ele fez, ele testou as asas, então ele sabia o que estava fazendo, ele tinha convicção do que ele estava fazendo. Ele dá, o Ícaro, ele ganha as asas de presente. Ele não fez, ele não trabalhou nas asas. E aí, nessa situação, quem é que está mais habilitado para saber quais são os limites daquela asa? O Dédalo, que criou, que fez e sabe até onde pode ir, até onde não pode ir. Só que quando o Ícaro, que não teve esse trabalho, que ganhou as asas de presente, ganha e recebe as asas e começa a voar, ele, em vez de seguir as orientações do pai, ou seja, em vez dele obedecer, ele quer ultrapassar essas orientações. Ou seja, ele sai dos limites da obediência ao pai. E aí ele perde a liberdade dele, porque ele cai e morre. A gente tinha uma situação que a gente também estava comentando um pouco antes. Imagine você, uma criança, no meio da rua, a gente infelizmente tem esse cenário, vários sinais nas ruas do Brasil. Uma criança sozinha, uma criança pequena sozinha no meio da rua. Às vezes no meio dos carros, pedindo lá um trocado, um dinheiro, largado ali. E essa criança, ela não tem hora para acordar, ela não tem hora para dormir, ela não precisa ir para a escola muitas vezes, não tem ninguém dizendo para ela assim, vai fazer isso, vai para a escola, vai para lá, vai para cá. Ela, tecnicamente, ela pode fazer o que ela bem entende. Ela é livre do conceito de liberdade que a gente costuma ter. Ela seria livre, porque ela não tem que responder nada para ninguém, às vezes não tem nem os pais por perto para dizer nada para ela, ninguém vai mandar ela para a escola, ninguém vai mandar ela para fazer. Ela é livre. Agora, é uma liberdade verdadeira? Compara então com uma criança que mora com os pais, que tem os pais lá todo dia, que o pai vai dizer assim, olha, tá na hora, desliga o videogame, tá na hora de dormir. No outro dia de manhã vai dizer assim, acorda que tá na hora de ir para a escola. Não, mas eu não quero ir para a escola. Vai para a escola. Você tem que ir para a escola, tem que estudar, obedecer professor, tal. Acompanha, olha, as notas não estão boas, vamos melhorar essas notas. E tem os pais ali que estão acompanhando, estão orientando, estão dando limites para essa criança. Qual das duas tem mais liberdade de fato? Qual das duas tem mais felicidade? Provavelmente a criança que está sendo limitada pelos pais, com ordens, com uma ordenação, com uma disciplina. Por quê? Porque enquanto ela, assim como o Ícaro, não é capaz de saber quais são estabelecer os seus próprios limites, ela precisa que alguém faça isso por ela. Quando ela for adquirindo conhecimento, for adquirindo mais capacidade de tomar decisões, ela deverá ser capaz de, à medida que for progredindo, ela própria estabelecer os seus limites e saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Mas até lá, ela tem que obedecer a esses limites que são impostos. Uma hora, ela vai ter que obedecer aos limites que ela aprendeu sobre ela própria. E que ela pode decidir, opa, deixa eu ver se eu consigo passar um pouquinho daqui. Mas ela vai decidir isso, ela vai ter essa convicção. De uma forma ou de outra, ela vai ter que sempre estar obedecendo. Porque ou ela vai obedecer a algo externo ou ela vai obedecer a algo interno dentro dela. A obediência é uma ferramenta da liberdade. Só é possível obedecer se eu for livre. E só é possível, e só quem é livre obedece. Caso contrário, não é obediência nem é liberdade. É imposição, é controle, é outra coisa. Então, assim, liberdade e obediência são ideias complementares. Você quer acrescentar alguma coisa? Temos mais uma pergunta aqui. Ribeiro Carla, 1996, diz que uma amiga que não tem Instagram me pediu para perguntar para a psicóloga: depois que fui mãe, não tenho mais liberdade. Então, como ser livre sendo mãe? Quais são os mecanismos de reforço e punição que estão sendo utilizados aí, estão sendo acionados na ideia de ser mãe? Como você compreende a ideia de ser mãe e como você está atuando dentro da sua compreensão?
da ideia de ser mãe. Né? E aí, muitas vezes, o que a gente entende como ser mãe e o que, é que a gente está sendo capaz de ofertar não está sendo congruente e a gente não se sente livre. Aquilo vai estar gerando um sofrimento para a gente. E aí pode ser dentro dessa perspectiva. Porque assim, o que é ser mãe para ela? Precisaria começar a saber, né, o que é que ela entende, qual a compreensão dela da maternidade. Ela não se sente livre sendo mãe. Mas onde é que se diz que a gente... Onde é que tem dizendo isso? Que a gente, efetivando a maternidade, a gente vai ter ali a nossa liberdade garantida. A gente tem que avaliar que crenças são essas, se elas estão congruentes com o que a maternidade está proporcionando a ela. Eu acho que também entra na mesma questão lá da Brena antes, né, de liberdade e riqueza. Acho que essa questão é novamente uma questão circunstancial. Ela foi livre para decidir ser mãe, provavelmente. E ela agora tem uma circunstância na vida dela, que é uma outra pessoa que é a responsabilidade dela cuidar. A liberdade, por tudo que a gente está falando aqui agora, não vem de um fator externo. Se ela vem de um fator externo, se o que eu chamo de liberdade ou de felicidade vem de um fator externo, isso é muito fácil de ser quebrado. É pouco próprio meu, porque se vem de um fator externo, eu sou feliz porque eu sou rico. Um dia eu deixo de ser, não sou mais feliz, não sou mais livre. Eu sou feliz porque eu casei com a pessoa que eu queria maravilhosa. Aí um dia essa pessoa que eu queria maravilhosa decide ir embora com outra pessoa. Aí eu não sou mais feliz. Então, se a minha felicidade é baseada em qualquer fator externo, sou feliz porque eu sou mãe. Pode deixar de ser. Infelizmente, pode acontecer. Sou feliz porque não sou mãe. Pode acontecer de ser. Então, se a felicidade é baseada num fator externo, ela é muito frágil. Ela pode ser quebrada facilmente porque depende do outro. Volta para o epíteto. Não depende de mim, depende do outro. Se a felicidade ela é construída em cima de valores internos, é construída dentro de um reconhecer a si mesmo, descobrir a si mesmo e fortalecer a si mesmo dentro das suas crenças, dos seus princípios, aquilo que é valioso para você, isso é inquebrantável. Isso não tem como separar isso de você. Já dizia lá o apóstolo Paulo, quem lê a Bíblia vai dizer assim: nada pode me separar do amor de Deus, nem deuses, nem anjos, nem demônios, nem guerras, nem fome. Nada pode te separar do amor a esse Deus interno que você tem, que é você mesmo, que é esse centro, é a sua alma, é o seu ser. Mas se eu sou fiel a isso, realmente as circunstâncias não vão me abalar. Agora, se eu sou fiel a algo fora de mim, se eu dependo de algo fora de mim para me trazer felicidade, dependo dos meus filhos. Um dia meus filhos vão embora, vão casar, vão viver a vida deles, aí a minha felicidade foi para onde? Depende a felicidade dos meus filhos me limitam. São seus filhos que te limitam ou é você que está se limitando? Porque você acha que os seus filhos vão, sofrer. Você tem que avaliar isso, porque é uma questão que você tem que ver. É você que tem que resolver. Ela só questionou aqui, perguntando então como ser livre sendo mãe. Uma possibilidade é repensar nesse conceito de ser mãe, reestruturar cognitivamente essa interpretação da maternidade, de acordo com o que a própria realidade da maternidade está te ofertando também. Porque muitas vezes a gente cria expectativas e expectativas são ideias, né? Mas quando a gente vive, não ocorre a congruência e a gente não se sente feliz, não se sente livre. Isso pode estar acontecendo. Então, talvez, repensar o conceito de maternidade seria uma forma de te trazer um pouco mais de sentimento de liberdade e de felicidade, poder contemplar esse trajeto de uma maneira mais leve, né? Aí eu trago novamente
epíteto, não são os fatos em si, mas como a gente interpreta os fatos também, que vão trazer sofrimento, alegria. Não é só isso, mas isso também, isso tem muita força para a nossa forma de atuar no mundo. Porque a gente, quando a gente assume responsabilidade, a gente tem que lidar com elas. Assim. Um dia que aconteceu de você ser mãe é uma circunstância da vida, uma coisa que você vai ter que aprender. Como eu posso lidar com isso? A gente às vezes gostaria de uma coisa, eu gostaria de ser parecido com o Rodrigo Hilbert, mas calhou de eu ser ele Robson. Né? Né? Vou ter que lidar com isso. Não é exatamente a cara lá do cara, é o que me coube. Eu tenho que lidar com isso e viver com isso e aprender a viver o melhor possível com isso. Mas a ideia é essa. Seja o que aconteça na sua vida, aproveite, porque se coube a você ser mãe, se coube a você ser pai, se coube a você não ser, se coube a você estar vivendo uma circunstância mais favorável na vida, uma circunstância mais desfavorável na vida, se coube a você qualquer coisa que esteja acontecendo com você, é porque é o melhor que podia acontecer com você. É uma experiência, é uma oportunidade que a vida está te dando, e a liberdade que você tem é de tirar o melhor proveito dessa oportunidade, ou a liberdade de reclamar. Você escolhe. Essa é a liberdade humana. Vou tirar o melhor proveito que eu tenho, vou aproveitar ao máximo isso que a vida me deu, a circunstância que eu tenho agora, ou eu vou achar ruim, achar injusto e ficar reclamando. São as duas opções que você tem. Essa liberdade que você tem. Se você escolhe aproveitar a oportunidade, eu te garanto que a sua vida vai ser mais rica, vai ser mais livre e vai ser mais feliz. Eu tenho agora uma outra situação e depois a gente tem uma pergunta e a gente encerra, tá? Sim. Hoje, com a exposição da internet, a internet alcançando pessoas e mais pessoas e diferentes grupos de pessoas, há uma necessidade, principalmente com rede social, de jovens e outras pessoas também quererem se expor. E quando a gente pega pessoas que já se expõem, como pessoas famosas da televisão, e vem que a liberdade que elas tinham enquanto sociedade é brutalmente reduzida, porque se elas estão em um lugar, elas vão ser, no mínimo, invadidas por outras pessoas que querem tirar foto, selfie e tudo mais. Aí eu lanço essa proposta a vocês, uma pergunta. Se existe realmente um limite lógico / social para entender esse movimento de uma pessoa que está no anonimato, ela querer ser famosa, mesmo sabendo que a exposição vai podar a sua liberdade social, digamos. Qual é a importância que ela dá à exposição dela? E essa exposição é reforçadora para ela? Porque, da mesma maneira, tem pessoas, por exemplo, fóbico social, que a ideia de exposição para ela é extremamente agressiva. Né? Então, é importante compreender em termos de reforço positivo, né, o quão reforçador positivamente é para aquela pessoa estar ali se expondo. Né? A minha preocupação é só no sentido da responsabilidade pela autoestima da gente, né? Pela maneira como a gente se enxerga. Pela maneira como a gente se enxerga. A gente está precisando tanto dos likes do outro, dessa exposição tão necessária. Até que ponto, se a gente ficar sem ela, né? A ausência dessa exposição, desses retornos aí sociais de aprovação ou desaprovação, até que ponto a gente consegue se manter bem, se manter saudável, né, no mundo. Essa situação que você propõe aí, primeiro a pessoa, ela se tornou conhecida, né? Ela escolheu, ela teve a liberdade de escolher se manter anônima, se manter mais discreta ou se expor. A partir do momento que ela escolhe se expor, ela já tem um preço a pagar pela escolha que ela fez, assim como ela teria se ela não se expôs, que a situação de ninguém lhe reconhecer é um preço que você está pagando, de chegar num restaurante e ninguém saber quem é você. Né? A pessoa que escolhe se expor, ela está disposta a pagar o preço dessa exposição. E aí ela tem que lidar com isso. Na verdade, não chega a ser uma prisão. É que nossa sociedade criou alguns conceitos estándares de
de felicidade. Então, felicidade é ter dinheiro, felicidade é ser famoso, felicidade é fazer sucesso nesse sentido, né? Isso é uma falácia, porque na verdade você pode ser feliz com todo mundo lhe conhecendo, você também pode ser feliz com ninguém lhe conhecendo. Eu costumo citar dois caras que eu admirava assim, no talento deles, eu achava eles fantásticos, e que alguma coisa deu errado na vida deles, mas eles tinham tudo que a sociedade diz que vale a pena, que é o pacote para ser feliz, que era o Chester Bennett, do Linkin Park, e o Chris Cornell, que era do Audioslave e de outras bandas. Dois caras talentosíssimos, sucesso, dinheiro, beleza, uma família, muito dinheiro, todo o conforto que eles podiam se querer. O que é que faltava para eles, para ser feliz? E os dois se mataram. Isso tem outros casos que a gente poderia citar. Aqui a gente tem, não foi exatamente, mas foi parecido lá, o Chorão, o colega dele lá do Charlie Brown Jr., que agora esqueci o nome, assim, acabaram com a vida, assim, se afogaram em drogas, se mataram. Por que faltou para essas pessoas? Não tinha tudo que era o que a sociedade diz, tenha isso e você vai ser feliz, tenha sucesso, faça com que as pessoas te conheçam e vai ser feliz. Por quê? Não tinham o principal, não tinham algo dentro delas que desse motivo para a vida delas. A felicidade delas, a liberdade delas estava baseada em fatores externos. Muito provavelmente, não conheço a vida dessas pessoas a íntimo para saber, mas muito provavelmente estavam baseadas em fatores externos, em fatores que dependiam de outras coisas. No momento que há um esgotamento disso, porque há um esgotamento, porque se eu gosto de uma determinada tipo de comida, e aí eu como só essa comida, uma hora ela me enjoa, por mais que eu goste. Eu tenho que parar e ter outras coisas, mas a partir do momento que eu tenho um esgotamento, entra naquele pacote que a gente falou lá no início. Se eu vou crescendo, e tudo que eu consigo é me abrigar melhor, me alimentar melhor e me reproduzir melhor, e é só isso que vai se repetindo ciclo, não avança, a vida tem um momento que ela não faz mais sentido. E aí eu me perco. Então, assim, é errado, é ruim ter sucesso e fazer sucesso? Não. Agora, se você só depende disso para a felicidade, se a sua felicidade está baseada nisso, na hora que você perder, o baque vai ser grande. Na verdade, para as pessoas que gostam, né, dessa questão da exposição, se expor é muito mais, é potencialmente mais forte o reforçador, né, da exposição, do que, por exemplo, o estímulo aversivo, a coerção de chegar no lugar e não ter paz, não ter tranquilidade para comer, por exemplo. Então, para ela é mais forte, para outras pessoas, isso daqui é mais importante. Esse estímulo coercivo, ele tem um preço maior, então a pessoa não prefere não se expor. Tá? A gente pode ver por essa perspectiva. Tá? Temos mais uma pergunta da Tati Lídia Hecate. Então, quem faz o que gosta, mas de certa forma é preso a isso, suas escolhas são pautadas nesse gosto. Mesmo sendo feliz, não é livre. Vive como em um vício, então felicidade que não eleva não estaria atrelada à liberdade? E continua. O reforço positivo, nesse sentido, na verdade seria uma prisão? Oi, Tati, tudo bom? Ficou quase uma palestra a pergunta dela, você quer responder? Como ela está falando de uma escolha baseada em uma dependência, Ela está falando se eu escolho, pelo que eu entendi, se eu tenho a liberdade de escolher uma coisa e essa liberdade me faz repetir algo porque eu desejo, e eu tenho um reforço, aquela coisa que você falou do reforço positivo que é de curto prazo. Eu desejo algo e isso me dá um reforço positivo, que é esse reforço positivo de curto prazo, e me dá uma satisfação. E aí eu repito. Isso pode ser considerado um vício?
ou só e se a felicidade ela só existe quando a gente eleva o nosso pensamento? Foi mais ou menos isso que eu entendi a pergunta, né? No caso que eu repito esse comportamento que me traz um reforçamento positivo a curto prazo, mas a longo prazo, o que é que isso me traz? Você pode repetir a pergunta? Se eu decido não me comportar assim, eu vou ter algum estímulo aversivo também? Ela colocou assim, vivem como em um vício, então a felicidade que não eleva não estaria atrelada à liberdade. E ela continuou, e o reforço positivo nesse sentido, na verdade, seria uma prisão. Quando você tem um reforço positivo, quando você escolhe por conta de um vício, por algo que é mais forte que você, digamos assim. Então, na verdade, a escolha a partir de um vício, ela é uma escolha que a gente considera impulsiva. A curto prazo você vai ter o reforçador, mas a longo prazo a punição. Então, ela não traz uma perspectiva de liberdade e felicidade. Tá? Perspectiva de liberdade e felicidade são nossas escolhas que nos trazem reforço positivo a curto e a longo prazo. É como na perspectiva filosófica, é como se fosse algo que estivesse controlando você. A dependência é que te controla, o vício é que te controla, não é você que tem a capacidade de deliberar. Eu posso isso, eu escolho aqui hoje, amanhã aqui. Eu tenho que ir aqui porque tem algo mais forte, né? Que, em termos de impulsividade, da dependência, não sei também que tipo de vício é. Eu não consegui, desculpa, tá? Compreender exatamente, mas é mais ou menos por aí. Ela fala de um vício. Tem comportamentos, quando a gente fala de vício, a gente costuma pensar assim, drogas, umas coisas, mas às vezes tem uns comportamentos, né, que não são, como vício, né? que não são negados pela sociedade, que não são mal vistos pela sociedade, mas que são como vício, né? Não necessariamente são comportamentos desses. Mas, por exemplo, a pessoa tem um hábito de criticar. A pessoa tem um impulso para criticar. Reclamar, criticar. É um comportamento que gera uma satisfação. Quando a pessoa tem esse impulso e ela está ali reclamando do outro, ou está ali criticando o outro, ou está ali fazendo uma fofoca, são comportamentos que são aceitos pela sociedade, ninguém vai ter uma coisa proibitiva, não são proibidos, mas que dão uma certa satisfação. Se eu estou falando mal ali do outro, são reforçados, né? Eles são até reforçados, porque estou falando mal de alguém e aí chega até realmente tal, e aí você sente aquela, foi o primeiro que falei. E é esse comportamento, por exemplo, estou dando um exemplo, não sei se foi isso que a Tati pensou, mas esse é um comportamento que que dá esse reforço, que dá vontade de daqui a pouco fazer de novo e que você vai controlar, que essa coisa vai controlando você num determinado ponto que você não tem mais, você não consegue ver a sua vida, não trabalha mais a sua vida sem fazer isso, sem aquilo. E de fato isso vai gerar infelicidade, porque é algo que está sempre te colocando nos níveis mais baixos das suas emoções, dos seus desejos, das suas paixões mais baixas. Não te eleva. Então, Tati, de fato, do ponto de vista filosófico, acredito que do ponto de vista psicológico também, só é felicidade, só é liberdade quando você consegue ter um comportamento que te coloca num nível mais alto, que você vibre em um nível de consciência mais alto, que você se sinta vivo, humano, que você sinta que está colaborando com as pessoas, que você sinta que você está ajudando as pessoas. Porque quando você sente que você está denigrindo as pessoas, que você está fazendo algo que te coloca em qualquer nível emocional ou de pensamento mais baixo, isso a longo prazo, embora traga talvez uma satisfação temporária, a longo prazo vai fazer você se sentir cada vez menos dono de si. Porque se você depende disso, se isso te controla, você deixa de ser dono de você, e quem é dono de você é esse hábito, ou esse vício, ou seja como se chame isso, passa a dominar você e você não tem mais controle. Não tendo controle, você não é livre, não sendo livre, você não é feliz. Quando você age como humano, com níveis elevados de consciência, que você procura atuar não pensando na sua satisfação pessoal, mas no que é melhor, principalmente
do ponto de vista do outro, da comunidade, dos demais, você se sente mais humano. Já dizia o Cristo lá atrás, há mais felicidade em dar do que em receber. Por que ele fala um negócio desse, que a gente gosta tanto de receber? Porque quando eu dou, quando eu recebo, para eu receber, se eu preciso da aprovação da Joana, se eu preciso do carinho da Joana, se eu preciso do afeto da Joana, eu sou dependente dela. Então eu sou escravo. Eu preciso dela. E eu sou escravo não só dela, mas sou escravo desses meus desejos que querem. Que alguém me agrade, que alguém me aplauda, que alguém me elogie. Agora, quando eu dou, eu não sou escravo, eu sou livre. Porque se eu quero dar o meu melhor para a Joana, se eu quero dar o meu melhor para você, quem me impede? Ah, mas a Joana não gosta de mim. Mas eu que estou dando, eu não preciso dela gostar de mim para eu dar o meu melhor. Então, quem dá é livre. Quem precisa receber é escravo de quem pode dar. Então, essa é a relação que o Cristo faz. Então, nesse sentido, só é livre, só é feliz quem consegue dar, quem tem para dar. E só para complementar, né? São comportamentos de dependência, são comportamentos que afastam a gente do todo. Né? A longo prazo, eles têm consequências que afastam a gente do todo. A gente tende a ficar solitário, a gente tende a adoecer, a gente tende ao ressentimento, à mágoa. Então, não podem estar trazendo para a gente uma conquista de liberdade e felicidade. Bom, gente, acho que não tem mais perguntas e a gente poderia ficar aqui falando muito tempo sobre esse assunto, muito agradável estar aqui falando sobre isso, agradável estar com a minha amiga Joana aqui, poderíamos ficar muito tempo aqui falando sobre esse tema, mas espero que a gente possa ter ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto, que vocês tenham material para refletir, pensar sobre isso, pensar sobre as escolhas que vocês fazem, as decisões e como vocês têm usado a liberdade que vocês têm. E quero agradecer. Você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer também, tá? E me coloco à disposição para qualquer dúvida. O Filho do Bem tem o meu contato, tá? E eu estou disposta aí a gente poder prolongar essa conversa aqui. Eu estou também agradecendo ao Filho do Bem que nos proporcionou essa oportunidade e agradeço a vocês que nos ouviram até agora. Então, um abraço. Tchau.